Todo aquele que adulterou, que repudiou a sua família e que cometeu pecados abomináveis serão extirpados, sofrerão consequências terríveis e sofrerão a segunda morte, a morte eterna. Ou seja, não ficarão impunes de jeito nenhum. Não ficarão impunes. Seu marido, sua esposa, seus companheiros que abandonaram, que repudiaram, que tiveram nojo de você e foram viver as suas vidas de uma forma completamente distante da palavra do Senhor. Ei, espere. Eles sofrerão as consequências de seus atos. Isso não é uma palavra raivosa, não é uma palavra de ressentimento de pessoas que foram deixadas e que estão ali despeitadas. Não, muito pelo contrário. Esta é uma palavra dito pela palavra do Senhor, pelas sagradas escrituras, para todas as pessoas em qualquer momento de suas vidas. Se estão no pecado, a advertência: precisam sair do pecado. Se não praticar o pecado, a advertência é: não entre, não pratique este pecado. Não é para aquelas pessoas, ou não é daquelas pessoas que sofreram a separação e estão despeitadas, estão magoadas, estão feridas, como muitos podem imaginar por aí. Digno de aceitação é a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, que Deus não vai deixar que zombem dele, que escarneçam dele, que desacreditem ele. Muito pelo contrário, ele diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não importa se plantou coisa boa ou se plantou coisa ruim, vai colher segundo o seu plantio. Vai colher. E há duas colheitas significativas. A colheita imediata, né, que ocorre aqui na vida terrena, ainda aqui na terra. A gente vai ver o castigo dos ímpios. A Bíblia nos assegura, assim como assegurou a Jó, que os próprios olhos veriam a glória de Deus sendo manifestada, tanto em relação a ele que precisava de exaltação, de ascensão, quanto aqueles que praticavam a maldade e precisavam sim sofrer as consequências de seus atos. Entenda, plantio será colhido, seja bom ou seja ruim, haverá uma colheita para esse plantio. Vai haver, não tem como fugir disso. A Bíblia diz para nós que há uma consequência eterna e imutável. Embora aqui na terra soframos as consequências dos nossos pecados de uma forma mais rápida e independente de arrependimento. Por exemplo, seu marido que te abandonou e foi viver no adultério, foi viver com a mulher estranha, se ele se arrepender hoje, ele, óbvio, vai sofrer as consequências do seu ato, da sua decisão equivocada, daquilo que se vivenciou nesse tempo. Vai sofrer as consequências. Vão haver desastres na sua vida por conta dessa atitude. Isso não tem como. É impossível retirar isso. Vai sofrer as consequências. Mas se houver o arrependimento, essas consequências não gerarão uma consequência ainda maior e futura e eterna, que é a segunda morte. Se houver arrependimento, livra-se da segunda morte, mas não livra as consequências imediatas e terrenas. Ou seja, de um jeito ou de outro, se arrependendo ou não, cônjuges que cometeram o pecado do adultério, esposa que está com o homem estranho, marido que está lá com a mulher estranha, os companheiros que destruíram sonhos por aí, traíram. Então, estes não herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem. Se se arrependerem, herdam o reino dos céus, mas sofrem aqui na terra toda a consequência por suas más ações.
não ficarão impunes. Coloque isso na sua cabeça. Não ficarão impunes. Tudo isso que você está vendo, tudo isso que você está observando na vida deles, e que às vezes você tem até aquela inveja, fala, poxa, eu estou sofrendo aqui, eles estão vivendo bem. Primeiro, a gente já disse aqui diversas vezes, mas nunca é demais repetir, eles não estão vivendo bem. É uma aparência, é uma casquinha de ovo. Eles vivem para mostrar para os outros que suas decisões foram acertadas, mas não tem paz. A Bíblia diz que não há paz para o ímpio, não há paz para o ímpio. A Bíblia diz isso para nós. E preste muita atenção, porque isso é uma verdade. Às vezes os teus olhos, em virtude de redes sociais, ou os teus ouvidos que recebem informações, parece que eles estão bem. Não estão. Quando você vê prosperidade, você não pode achar que é Deus que está abençoando eles, porque não é. É apenas uma forma de Deus os punir. E por mais que você não entenda esse tipo de punição, porque a tua visão de punição é a cadeia, a tua visão de punição é o sofrimento, mas muitas vezes Deus trabalha o contrário. Queridos, a riqueza, ter muita coisa sem Deus é pior do que prisão. É pior do que prisão. Você talvez não capte isso, mas inúmeras pessoas famosas, de prestígio, de renome, reconhecidas socialmente, amadas por uma multidão de pessoas, cometem suicídio porque não aguentam o peso de suas consciências. Dão cabo de suas próprias vidas porque não veem nas vidas prazer e contentamento. Embora tenham adquirido tudo o que se possa obter de riqueza, de fama, de prestígio, não. Muitas vezes Deus dar, Deus permitir que a pessoa conquiste as coisas, é uma forma de Deus tratar com elas. É uma forma de Deus trabalhar na vida delas. Mas não ache que é Deus abençoando, aprovando, garantindo, carimbando, dando um aval ali de que o relacionamento está correto. Não é. De jeito nenhum. Apenas estão vivendo os prazeres desta carne, mas que vai acabar. Tem dia, hora marcada para chegar ao fim. Tem. Acredite, tem dia e hora marcada para acabar, para se extinguir e as consequências sobrevir sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. E por enquanto ainda são consequências terrenas, que não precisa de arrependimento, ou se houver arrependimento não vai mudar nada, as consequências virão de qualquer jeito. Mas a gente precisa lembrar que nós não somos daqui, nenhum de nós. Nenhum, nem nós que buscamos a Deus, nem maridos e esposas que estão no adultério. Nenhum de nós somos daqui. Nós somos de uma região celestial. Todavia, se praticarmos pecados aqui e não nos arrependemos destes pecados, então nós seremos transportados para o lago de fogo e enxofre. Como diz Apocalipse capítulo 21, verso 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os adúlteros, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Perceba, não ficarão impunes de jeito nenhum. Não ficarão impunes aqui na vida terrena e também não ficarão impunes na eternidade. A única forma de haver a libertação e o perdão deles para a eternidade é se houver arrependimento. Mas se não se arrependerem, cada um dos que praticaram os seus pecados serão punidos, sofrerão as consequências aqui e na eternidade. Se porventura houver arrependimento enquanto estão vivos, então haverá consequências aqui, mas escapam da segunda morte. Escapam pela graça redentora
de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se não houver arrependimento, a punição será dupla. A punição será terrena e a punição será eterna. Por isso, é esta a grande importância de eu e você não desistirmos, de eu e você continuarmos orando, buscando, clamando todos os dias, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que haja transformação, para que eles sejam alcançados pela palavra do Senhor, e para que quando Deus falar com eles, eles não endureçam seus corações. Clame, busque incessantemente, porque vem dias terríveis para o seu marido, vem dias terríveis para a sua esposa, dias em que não haverá contentamento, dias em que não haverá prazer, nem aqui na terra e nem no porvir. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.